Daqui a pouco vai começar a gravação, aqui que eu já apertei o botão, começou. Olá, pessoal, nós vamos fazer uns exercícios de números reais, da disciplina de Fundamentos da Matemática. Então, primeiro exercício, então quem quiser já ir falando, por exemplo, aqui está falando, dê um exemplo, aqui está pedindo um exemplo, né? Eu vou sempre complementar aqui também, quando eu ver que pode ser uma palavra que vocês não saibam, aqui é D, uma, né? É porque como exemplo é masculino, então seria um aqui. Aqui é D também, claro, né? O O eu já pus, mas aqui é O. Então fica DO, né? E no caso fica do, vira do. Seguinte. Que já é matemática e inglês ao mesmo tempo. Give é dar. Eu vou já escrever, porque o que importa é o radical da palavra, tá? A gente não está aqui traduzindo para ficar o português, como é que fala? A escrita de um texto. Eu estou só colocando. O que importa é o radical, né? Que seja, se eu colocar aqui dar ou de, então de do verbo dar, dê um exemplo de cada um do seguinte, né? Dos seguintes nesse caso. Porque o é o ou os, mas, como eu falei, é mais o radical que a gente vai ver para você lembrar o que significa, e no português você monta. Na hora para entender o texto em inglês, você não precisa montar em português exatamente, basta você saber o que está significando, né? Que o objetivo é entender o que está escrito. Então, vou dar um exemplo de número natural. Aí, vamos dar mais de um exemplo, né? Exemplos de... Ele pediu só um, mas... Então, vamos falando ou escrevendo números naturais. Vou escrever aqui. 1. Aham. Que mais? De 0 a 9. Isso. Eu vou excluir o zero. Poderia colocar o zero também. 1, 2, 9. Qual outro? De 0 Não a tá em ordem infinito, aqui, não sendo negativo. Não, mas dá um exemplo específico, assim. Não... 10. Enfim, bom, mas é isso aí mesmo. É de 0 a infinito ou de 1 a infinito, dependendo de como você define. Eu defino sem o zero, então por isso que eu não coloquei o zero aqui. Agora, para você dar um exemplo de um inteiro que não é um número natural. Todos que estão aqui no item A são naturais, então, e também são inteiros. Mas no item B ele está pedindo para você falar um inteiro que não é natural. Aí, menos 3. Menos 4. Menos 1. Menos 5, os negativos. Mais negativo. Ok. Ótimo. São os negativos, isso. Quem falou menos meio, o meio, ele não está nos inteiros, ele está nos racionais. Então, menos... Deixa eu até aproveitar, então. Então, por exemplo, agora um número racional que não é um inteiro. Aí quem falou menos meio, tá certo. Qual mais? 0,2, 0,5. Exatamente, 0,2, 0,5, 1/4. Tá perfeito. E números irracionais? Raiz de 2, raiz de 7, pi. Raiz de 2, raiz de 7π. Raiz de 1/3. Eu não sei se você... Bom, vou colocar o pi aqui dentro. Não, eu falei o pi fora, mas pode ser. Raiz tá de 5 bom. também. Peraí, alguém falou, eu esqueci o que tinha falado antes. Raiz de 1/3. É legal, raiz de 1/3. Porque o importante é entrar a raiz, embora, então, aqui seria raiz de 1 sobre raiz de 3, porque é aquela propriedade que você pode separar.
Raiz de 1 é 1, raiz de 3 continua como raiz de 3. Se você racionalizar, aqui eu estou só fazendo, só para mostrar aqui que esse número que ela falou, o que ele é também. Ele é o raiz de 3 sobre 3. Então, como ele tem o raiz de 3 no numerador, né? Tem uma raiz quadrada, enfim, ele tem a raiz quadrada, ele é irracional. Por exemplo, se eu falar para você raiz de 25, é irracional, porque também tem a raiz quadrada. Não, porque já é uma raiz exata. Exatamente. Alguém falou raiz de 5, então eu estou complementando. Então, raiz de 25 não é. Porque vai, como é uma raiz que tem, é o número exato, que é 5, né? Então, o 5 vai ser um número natural, um número inteiro e um número racional. Por exemplo, aqui, ó, deixa eu ver só uma coisa aqui. Não, tudo bem. Então, no caso, nessa última aí, não pode entrar os que dão como é que fala? O resultado exato, é isso? Tipo, isso, raiz de 25 não poderia, porque a gente sabe que 5 elevado ao quadrado é 25, não é isso? Exatamente. Aí, então, não pode, né? Não é um número irracional. Por isso que não entra. Entendi. Pode ser, por exemplo, também um número que seja 1,7 infinito, né? Você fala... vamos colocar esse número aqui, que aí a gente vê. 1,7 e, assim, 7, 7, 7, Isso, 7. exato. Com infinitas casas. Exato. O pi, o caso. O pi. O pi, isso. O pi é um número irracional, é um número transcendental, né? Que aí tem a ver com a propriedade algébrica. E o número... como é que fala? O número irracional, ele tem infinitas casas depois da vírgula que não se repetem, né? Dízimas não periódicas. Dízimas não periódicas, exato. Então, esse número aqui é um número racional, esse que você passou. Porque elas são periódicas, essas dízimas aqui, ó. Que elas se repetem. E aí você tem infinitos números irracionais. Aliás, que o infinito dos números reais é muito maior do que o infinito dos naturais ou dos inteiros e dos racionais. Então, o que dá... Existem muito mais números irracionais do que racionais, ou do que inteiros, e do que naturais. Ou do que a soma deles. Você pode até pegar um conjunto só com números que tenha os naturais, inteiros e racionais. E outro conjunto com os irracionais. Tem muito mais números irracionais do que os três juntos. Esse é o infinito dos reais, que é chamado contínuo. Então, mas quem dá esse tamanho para os números reais são os irracionais, inclusive. E é anti-intuitivo isso, porque, pelo menos para mim, a primeira vez que eu vi, eu não achei intuitivo, porque, para mim, pareceria que os irracionais fossem até uma exceção. Então, por ser exceção, teria menos quantidade, mas não é, tem muito mais quantidade dos irracionais. Então, esse foi o primeiro exercício. Quem quiser também sempre perguntar, pode ir falando. Ó, aqui ele está dizendo o seguinte. Então, complete cada proposição, statement, então, name é nome, né? Só que aí que tá, o inglês, o que confunde, então, assim, vocês sabendo a estrutura, vocês aprendem mais
quando vocês sabem essa estrutura. Então, aqui, ele pode ser nome de substantivo, só que aqui ele está como verbo. Então, é nomeie. Nomeie. Então, o que pode confundir? Que às vezes a pessoa fala, pô, e nome a propriedade? Aí você fala, não faz sentido. E nome a propriedade. E nomeie a propriedade dos reais números, né? Que é aquilo que eu falei, números reais, que você tem usado, que você usou. Have used. Pode fazer como usou. Isso. Então, é para completar e falar a propriedade. Então, aqui, o que você pode fazer com A, B? Você pode escrever... Fala vocês, então. Por exemplo, aqui é para você usar uma propriedade e falar o nome dela. E aí, fala para mim o que eu completo aqui, então. Que AB é igual a... Por exemplo, eu posso falar que AB é igual a B quadrado e falar que é a propriedade do expoente, por exemplo. Isso é porque é o seguinte, o A e o B são números reais. Quaisquer números reais. Ó, A, B, tem C também. São números... Aqui a gente está no contexto de números reais, tá? Então, por isso que nem sempre, às vezes, vou especificar, mas são números reais. Eu posso fazer isso? Não, porque não é todo número... Por exemplo, 2 vezes 3 dá 6. 6 ao quadrado é 36. Então, 6 não é igual a 36. Então, eu não posso inventar alguma coisa. Eu posso... Mas isso não seria para a gente colocar se é associativa, distributiva, AB igual a BA, e que ela é uma comutativa, perdão. Isso, perfeito, tá certinho. Né? Ó, exatamente. Eu vou pôr, vai ficar um misto aqui, eu vou pôr em português, tá? Então, comutatividade, a propriedade. É isso mesmo, por exemplo, AB é igual a BA. Corretíssimo. 2 vezes 3 é igual a 3 vezes 2. Qual a propriedade? Comutatividade. Comutar é trocar. Trocou, tranquilo. Agora, o que pode fazer aqui o B, né? Tá, A mais, você está associando primeiro o BC. Daí, o que você poderia fazer, por exemplo? Pode fazer A mais B vezes C, que é a associativa, né? Ó, então, vamos supor, deixa eu pôr números aqui. 1, 2, 3. 1 mais 2 mais 3 dá 6. Aí aqui ficou 1 mais 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6, 7. Aqui ficou 6 igual a 7. É mais, professor. Então, fica mais... Então, é mais C. Você pode deixar assim, mas vamos usar um parênteses só para dizer que a gente poderia dizer... Você poderia colocar assim, mas vamos colocar um parênteses aqui. Porque do jeito que está aqui, é como se você tivesse colocado parênteses assim, ó. Também está certo. Também é uma resposta válida. Mas uma outra resposta válida é você falar assim, olha... A mais B, parênteses, mais C, né? Isso. Uhum. E aí a propriedade é a associatividade. Agora a de baixo, então. A vezes P mais C. Eu estou pondo número só para, se quiserem pensar, né? Mas o que a gente pode fazer aqui com A vezes, parênteses, B mais C? Aí, no caso, vai ser a distributiva, né? Propriedade Uhum. distributiva. A vezes B mais A vezes C. Isso, perfeito. A vezes B mais A vezes C. Essa é a distributiva. Se você colocar números aqui, você vai ver que 7 vezes 2, 14. Então, aqui dá 2 vezes 7, que é 14. E aqui dá 6. Não, peraí que eu esqueci de...
12 vezes 7, 14, né? E... Deixa eu ver se eu pus certo. Não, eu pus errado aqui, peraí. Vou fazer muito rápido também, não. É 2 vezes 3 mais 2 vezes 4. Perfeito, é. Dá Isso 6 mesmo. mais 8, 14. Ah, perfeito. 14. Uhum. Assim, você vê, essas continhas são, às vezes, quem tá... você fala assim, é muito fácil fazer rápido. Aí erra, que nem eu errei aqui. Então, é isso. Alguma dúvida? Essas são as 3 propriedades que a gente usou e deu o nome a elas. Tá? Agora, então, o livro, ele diferencia, deixa eu ver se ele diferencia, assim, exercícios conceituais, que foram esses aqui, esses dois, desse tema, sempre vai estar dividido assim, né? E depois tem os exercícios de habilidades. Agora, entra exercício de habilidades. Deixa eu ver se... Eu vi um barulhinho aqui. Achei que alguém tivesse levantado a mão. Ah, sim, aqui tem uma anotação nova que parece que vai ter. Eu pus um exercício. Tá. Não, ele vai aparecer de novo. Ele está aparecendo aqui pela primeira vez. Esse número aqui, ó. Então, antes de começar, deixa eu até. Quem sabe quanto é que vale esse número aqui? 3, aqui é ponto, mas a gente usa vírgula, porque está em inglês, né? Mas a gente vai Qual, usar professor? vírgula. Esse que eu pus em amarelo aqui, ó. 3,14 eu e tem fiz uma uma barra. periódica. Isso. Com o Fala para período mim. sendo 14. Tá, então fala para mim. Fala assim, 3,14, 14, 14 reticências. Vamos supor que essa pergunta fosse, se eu tivesse ganho 500 mil e essa fosse a pergunta do milhão. Aí eu ia te perguntar, vê se você tem certeza disso. Professor, como o traço está em cima só do 4, não repete, né? Só o 4, não? Ah, não, professor, eu tô enxergando mal, é só o 4 mesmo. Isso. É por isso que exatamente. Exatamente. O traço, tá? O número que ela falou seria assim, porque realmente é só um detalhe de... O período é 14. Então, esse número, repetindo, 14, 14, 14, 14, infinitamente, é 3,14 o traço nos dois. Mas, de fato, porque pode estar pequeno, né? Não sei onde que você estiver vendo no celular. Só que só o traço... Então, esse traço é muito intuitivo. O traço é para dizer o número que vai repetir, tá? E pode ser um número, 2, pode ser mais. Por exemplo, 3,123 eu traço aqui. Então, você vai fazer 3,123, 123. Não precisa fazer esse espaço que eu fiz, não. Eu fiz só por... Mas não precisa. Quer dizer, não tem, né? É tudo grudado, esses números. Isso, bem tranquilo. Quando eu não falar e não souber uma palavra em inglês, me pergunta para a gente... aqueles cognatos, que são palavras parecidas, não precisa nem... Eu não vou nem escrever aqui, porque já está quase que escrito em português. Real. Real é real. Só que que números reais, né? Number é número. Não é muito parecida, mas é parecida. Certo? Números. List é lista, mas assim, veja bem, o inglês, então, você precisa, saiba de duas coisas. Quando eu for lembrando de mais regra, eu vou falando. Uma é aquela regra do 1, 2, 3, vira 3, 2, 1, ou 1, 2, vira 2, 1, mas eu vou chamar a regra de 1, 2, 3, vira 3, 2, 1, para você lembrar. Pode ser de 1 para 1, pode ser 1, 2, 2, 1, 1, 2, 3, 3, 2, 1. A outra regra é se é substantivo, verbo, principalmente esses dois, né? Pode ser que o adjetivo entre, mas substantivo, adjetivo, barra verbo, ou verbo, versus verbo. Porque isso que vai pegar. Então, lista é lista.
de substantivo. Mas aqui é listar de verbo. Porque é uma coisa simples que as pessoas às vezes não sabem e acham inglês um bicho de sete cabeças. Mas é muito importante, antes de estudar qualquer idioma ou qualquer coisa nova, você saber a estrutura daquilo. Porque que nem a matemática, ela usa uma simbologia própria, é como se fosse um outro idioma, só que ela é mais rica do que um idioma, porque ela usa lógica, né, matemática. Então, aqui é listar. Liste os elementos do given, dado, conjunto. That é que, eu vou pôr só essa vez aqui, mas já memoriza. Are é são, né? É o verbo to be, is é singular e o are são. Então, liste os elementos do dado conjunto, ou seja, do conjunto dado, que são. Então, aqui é para fazer o seguinte, ó. Deixa eu só lembrar aqui, porque tem que dar uma interpretada boa no... Ó, o 9 e 10 é porque este enunciado serve para o exercício 9 e para o exercício 10. O mesmo enunciado. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer A, B, C, D para o 9 e depois A, B, C, D para o 10. Tá? Então, eu vou colocar aqui 9, A. Então, é para você... Eu vou colocar... Bom, aqui ele está pedindo os naturais. Eu vou colocar só o N, só para lembrar, né? Mas a resposta vai vir no seguinte. Ele quer que, desse conjunto dado, a gente separe aqui só os naturais. Deixa eu, talvez, escrever. Tá melhor. Os naturais desse conjunto. Então, fala para mim, então, qual que eu coloco, e aí eu vou... não vou riscar, não, porque ele pode aparecer em outro. Por exemplo, aí o menos 1,5. Então, vai falando para mim qual que eu coloco aqui. Vocês entenderam? O 0 e o 100? Ó, então, vamos... Ó, menos 1,5 não, 0 sim, 5 sobre 2 não, 100, ok. Perfeito, eu só visualizo esses. Então, agora os inteiros. Podem falar, então. Qual que vocês colocariam aqui? Os inteiros. Que são inteiros. Menos 8 e menos 500. O 0, 100, menos 8. E o 100 também. Não, aqui é só do 9, tá? É só dessa linha aqui, ó. Depois a gente vai fazer para a linha de baixo. É só do 9. Que nós somos no exercício 9. Menos 1,5. O 100, professor. Menos 8. E professor, 100. Menos. Oi, pode falar. o naturais, esse que está em amarelo, o 3 vezes o 14. O 3 Não, também não entra, não? Naturais? Não, esse aqui é 3, esse pontinho, só toma cuidado para não confundir. Eu sei que é o mesmo, é mais ou menos, é o pontinho que a gente usa para multiplicação, ele fica aqui em cima, tá? Ele não é um ponto que fica embaixo, não. Mas aqui, esse ponto é de vírgula, porque como o material está em inglês, então sempre que vocês virem o ponto aqui embaixo, é uma vírgula. Tá? Então aqui, esse número é o 3,14444. Então é um número só, é um único número que é 3, então ele não é natural nem inteiro. Esse aqui. Mas espera aí que tá precisando corrigir aqui. Como? Esse de amarelo que não é inteiro, né? Ele não é. Esse de amarelo, ele é... Depois eu falo. Mas ele não é natural nem inteiro. Professor, Oi. no caso aí, vai ser somente os inteiros ou os inteiros e os naturais também? Então, aí, Porque isso. Os naturais estão dentro dos inteiros. Isso, perfeito. Os inteiros incluem os naturais, no caso, né? Mas aí não é somente os inteiros, não? Na questão B? Não, então, excelente pergunta. Deixa eu... Ó, é isso que... Ó, veja, Mas então... não especifica, né? Então, porque é o seguinte, por isso que aqui entra a questão da interpretação.
Se ele falar números inteiros, você tem que olhar esse que está em rosa aqui, esse retângulo aqui, ó. Esse retângulo inteiro, inteiro é inteiro. Esse retângulo aqui são os números inteiros. Porque, não sei se ficou claro aí no desenho, mas os números inteiros é esse retângulo com tudo que está dentro. Aqui ele só mudou de cor para dizer assim, esse aqui, só esse aqui é natural, mas esse está dentro desse. Então, ou seja, os naturais são números inteiros. Então, se falar inteiros, tem que colocar todos, inclusive os naturais, porque os naturais são inteiros. Naquele outro exercício, quando ele especifica, eu quero os inteiros que não são naturais, aí você coloca só esses aqui. Que aí, no caso, então, o professor, quando ele fala os inteiros, entra tanto os negativos quanto os positivos. Exatamente. E daí, quando ele falar que somente os inteiros, a gente não coloca os positivos e só entra os negativos. Isso? Como que você falou Quando ele fala... Então, quando ele fala assim, quando você fala os inteiros, você coloca todos, não é isso? Tanto os negativos quanto os positivos. Mas quando ele fala que não os naturais, só vai entrar os inteiros negativos. Isso, e o zero. É isso? E o zero, o zero e os negativos, né? Menos os naturais, que são os positivos. Isso, perfeito. Beleza, perfeito. Entendi. Exatamente isso, que eu falo o item B aqui. O item B é daquele outro exercício, né? Ó, aqui tem que dar uma... Ainda não está certo o item B do 9. Então, esse menos 1,5, ele vai entrar? Não, professor. Ele vai entrar nos racionais. Ótimo. Perfeito. Então, eu já até vou colocar aqui. Mas depois depois eu completo um por vez. Alguém falou 0. Isso, entra também. Qual mais? 500. Não, o menos 500, deixa eu só explicar. Ele está no conjunto do exercício 10. Nós estamos fazendo... A gente está no 9, né? Isso. Então, inteiros. Menos 1,5 não, 0 sim, não. Só esses, são só esses 3. Agora os racionais. O item C. Quem quiser já pode falar. Menos 1,5, 5 Isso. sobre 2, 2,71 e só. Acho que o 100 também, professor. Incluindo os outros que não tem empatado agora. É verdade, e os outros? Peraí, só um pouquinho. Mas vamos falar, fala assim, não os outros, vamos falar especificamente quem são Acho esses que o outros. 100, o 8, o 0, todos eles. O 0 é um racional também, isso. O 2,71 já está aqui, o menos π não. Esse 3,14. Professor, mas os números inteiros não inclui também nos números racionais? Os números inteiros são racionais, isso, são racionais. Então 100 e o 8 também. O 100 e o menos 8. O único que vai ficar de fora aí, somente com os números específicos, vai ser os irracionais, que ele é um conjunto fora à parte, né? Do Isso. diagrama. Mas está faltando algum número aqui? Não. 1,3, eu acho. Não, esse 1,3 é o 10. É do 10. Esse que tem a dízima não é irracional, não é? Esse 3,14 aí, professor? É racional. Pois é. Então tava faltando ele. Isso, exatamente. Fabiana, né, que falou. Porque você colocou o 2,71, então o 3,14 também entra, né? Isso, também é racional. Perfeito. Agora aqui acabou mesmo, né? São esses números são os racionais. Então o que restou são irracionais, que é o raiz de 7 e o menos π. Então, é muito bom esse exercício. Pode falar. Hein, professor?
Mas sempre tem raízes? Assim, raiz... E professor? Raiz quando não for valor... Quando, todo número que tem a raiz quadrada, raiz cúbica, mas que não tem valor exato, vai ser irracional. Só que não é só ter raiz quadrada, porque, por exemplo, no exercício 10 vai ter umas pegadinhas aqui. Mas ficou mais claro, Maria? Não pode ter o valor exato. Se tiver valor exato, não é irracional. Uhum. Certo. Perfeito. Aqui vai ficar um pouco mais... Vai ficar mais claro no 10, porque tem umas pegadinhas. Professor, aqui. mas é mesmo se for número com vírgula? Tipo, se a raiz dá 1,5, continua sendo irracional? Tá. Peraí. Peraí. Excelente pergunta. Não, não, pois eu dei uma simplificada aqui na minha resposta. Isso que eu falei é verdade, mas não é somente... quando a resposta da raiz quadrada não for um racional, vai ser irracional. Então, por exemplo, se a resposta da raiz quadrada for, isso, como ela falou, 1,5, então não é irracional. Então, só complementando a minha explicação, não pode ser nem número inteiro, valor exato, digamos assim, e nem fração. Porque aí só vai sobrar os irracionais, né? Então, não pode ser racional. Resolvendo a raiz quadrada, se der um número que tem infinitas casas depois da vírgula e que não se repetem, esses números, não tem um período, então ele é irracional. Eu sei que, às vezes, por exemplo, a gente memoriza, né, que raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 7 é irracional. Mas é mais para vocês saberem o conceito. Agora, se eu pegar raiz quadrada de 117 ou 121 vai dar 11. Mas pode ser que conforme o número vai ficando maior, vai ficando mais difícil, entendeu? De bater o olho e olhar. Daí a gente usa o computador. Então, se você fizer uma raiz quadrada no computador, e ele... Eu até tenho aqui, ó, quer ver? Por exemplo, raiz quadrada, me fala, raiz quadrada de 121. Raiz quadrada de 121. Dá 11. Raiz quadrada de 123. Ele provavelmente é um irracional. Tudo bem, que aqui o computador, ele não consegue fazer conta infinita, mas se eu clicar aqui, ele vai me falar aqui que ele é. Peraí. Deixa eu ver se ele fala. Deveria falar aqui. Tá. Eu vou perguntar se ele tem que fazer diferente. Então, vou perguntar para ele se isso aqui irracional. Então, vocês estão vendo? Assim, então, o importante é saber o conceito. Números mais complicados, você usa o computador, que nem eu estou usando aqui agora, o Wolfram Alpha. Eu perguntei para ele, esse raiz quadrada de 123 é irracional? Ele respondeu para mim, sim. Nesse result aqui, raiz de 123 é irracional. Mas pode ter, eu estou tentando, vamos ver o 124, porque pode ter um número, também mas vai ter, nem sempre que tiver a raiz quadrada vai ser irracional, tá? Se o resultado for racional, ele, evidentemente, é racional. Então, não sei se ajudou, se ficou claro, mas qualquer coisa, se não ficou, pode perguntar de novo. No caso, professor, vai pelo resultado? Se o resultado for um número natural, aí significa que é um número natural? Isso, exatamente. É o resultado, porque quando você faz uma igualdade, o que está do lado esquerdo é exatamente o que está do lado... Isso chama igual, não é aproximado. Quando é uma aproximação, é outra coisa, mas
o igual é idêntico, entendeu? O que está à esquerda é igual ao que está à direita. Então, se o que está à direita é natural, porque você fez a raiz quadrada, o que está na esquerda é natural, mesmo que tiver a raiz quadrada. Como vai acontecer aqui no 10? Você vê? Naturais. Quem são os naturais do 10? Raiz de 16, professor? Isso, perfeito. Então, perfeito. Você acabou de... raiz quadrada de 16 é um natural. 4. Porque ele é 4. Não importa que você está escrevendo ele como raiz de 16. Ele é 4, ele é igual a 4. Por exemplo, se esse que está à direita é um natural, é evidente que o que está à esquerda é natural, porque esse sinal é muito forte. Esse aqui é o sinal de igualdade. Esse sinal é muito profundo. Se o da direita fosse uma coisa, o da direita fosse outra, não seria uma igualdade. Então é muito forte esse sinal aqui. Daí... Professor, mas Sim. no caso a raiz de 16 não vai entrar nos racionais, não? Entra também, mas não é excludente. Não tem problema. Ele entrou lá... Por que ele entra nos racionais? Porque como ele é 4 sobre 1 também. Então ele entra. Porque no ele caso é o resultado que vai ser um natural, né? Eu não sabia que raízes entravam nos naturais, não. Então, entra porque... Então, é por isso que é pegadinha. É porque... No caso é por causa do resultado. É por causa do resultado, exatamente. Quando você resolve, né, ele fica natural. Isso, exatamente. Por isso que é uma pegadinha boa, porque pra gente não bitolar assim, falar, tem raiz, é irracional. Não é sempre que isso acontece. Tem que ver que número que é aquele. Porque você tem que ver que número que é, não importa como a gente escreve. Tem uma vez que eu recebi na internet uma fórmula super complicada, assim, que é igual a 1. Então, essa fórmula super complicada, simplesmente ela sendo igual a 1, é um jeito diferente de escrever o número 1, né? Então, para perceber, é um número, assim, para colocar aqui, quais são os naturais que estão aqui? Esse natural, ele está camuflado. Então, por isso que entra a raiz. Porque a raiz quadrada é uma operação. Ele está camuflado só. Ele está atrás da igualdade, é isso? Você pode pensar assim. Ele é a mesma coisa. Quando eu falar para você, se você chegar na feira, você fala, eu quero raiz quadrada de 16 laranjas. A pessoa vai ter que te dar 4 laranjas. Entendeu? Você está querendo dizer? A pessoa vai dar uma coça aqui no Rio de Janeiro. Mas então, Matheus, no caso assim, como você está falando que a raiz quadrada de 16 deu 4, aí entrou nos números naturais. Então, o menos 20 sobre 5 vai dar menos 4, então ele entra nos inteiros? Isso, perfeito. Vai ser isso. É isso mesmo, porque ele é menos 4, exatamente. Exatamente. Alguém mais ia falar também? Não sei se é a Maria. Tem mais algum natural? Eu vou explicar aqui que esse número aqui. Esse aqui não é o 1 sobre 2 sobre 3? Porque você não multiplica 3 vezes 1, 3 com 2, 6, não é isso? Ou não? Esse número, então, esse número, a gente não usa muito não, mas enfim, de vez em quando aparece. É o número misto. Tá? O que ele é nesse caso? Ele está querendo dizer, isso aqui, ele é escrito assim, tá? Toma cuidado que não é... Isso aqui é diferente de 1 vezes 2 sobre 3. É diferente, tá? Note que ele é escrito diferente. Ele não está como fração. Você vê que esse 1 está pegando a parte de cima, a parte de... É meio sutil aqui a anotação, mas é diferente. Então, como se ele tivesse sendo elevado a 2 sobre 3. Então, também não é elevado. Ele quer dizer assim, 1/2 terço. Você tem o 1 mais 2 terços. Mas, então, assim,
a título para ser prático, ele é um mais que está aqui. Então, você vai somar 1 mais 2/3. Você vai fazer 3 vezes 1, 3, mais 2, 5, que divide por 3. Quando você soma essa fração, a gente vai ver, acho que exercício aqui sobre fração, né? Daí eu vou falar de novo, relembrar essas técnicas. Mas quando você soma 1 mais 2/3, dá 5/3. Eu fiz 3 vezes 1 mais 2. Quando você tem um número e uma fração, você sempre pode fazer assim, que é o jeito mais rápido. 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. E divide pela fração que já está aqui. Acontece que esse 1, 2/3 é um número misto, que ele está misturando o inteiro com o natural inteiro com a fração. Ele está querendo dizer, eu quero 1 e 2/3. Entendeu? Então, se você falar assim, eu quero 1 2/3 quilo de banana, ele vai te dar 1 quilo de banana e vai complementar com 2/3 de 1 quilo de banana. Então, não vai ser 2 quilos de banana, vai ser quase 2, mas é 1 quilo mais 2/3 de quilo. Esse é o número misto. Ele não vai entrar muito, não, mas só para saber o que ele significa. Agora, ele é diferente, tá? Ele é diferente do... Sempre que tiver número e for multiplicar, vai ter o pontinho. Aqui não tem o pontinho, é número misto, esse aqui. Então, esse número, ele é 5, esse número aqui, então o resultado dele é 5/3. Então, ele vai entrar no... Aí vocês me falam onde é que ele vai entrar. Nos racionais? Racional. Nos racionais. Tá? Porque ele é igual a 5/3. Essa igualdade eu não precisaria estar colocando. Estou colocando só por didática, tá? Mas se fosse a resposta, assim, tivesse, sei lá, a resposta, você só colocaria raiz 16, esse número. Aqui eu estou colocando só para evidenciar, tá? Mas não está errado também, não. Porque os números aparecem aqui, tanto de um jeito quanto de outro. Então, no conjunto do exercício 10, tem mais algum natural? Natural é só raiz de 16 mesmo. Uhum. Agora, inteiro. Inteiro menos 500 não entra? Entra. Menos 500. Qual mais que entra no inteiro? Raiz de 16 e 4. Só raiz de 16. Ele é o resultado, né? Exatamente. Raiz de 16. Exatamente. Ele entra também. Aí eu acho que agora é só. Então, só. Nos racionais, 1,3 vai entrar nos racionais? Vai entrar. Então, eu vou pôr aqui. Aqui eu já ponho em português mesmo. 1,3. A dízima. A dízima. Então, Amanda, como é que eu vou escrever essa dízima para facilitar? Coloca 1,3, aí coloca aquele símbolo em cima, que eu não sei o nome. Assim? Não, no caso 3, né? Ou não? Então, não, é engraçado. Eu fiz para brincar, mas... Deixa eu colocar o jeito... No caso, vai ser 3 porque tem 4 números antes da reticência, né? Não, tem infinitos. Ele só escreveu 4, mas tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, infinitos, 3 aqui. E no caso, sei lá, meio que tanto faz. Tanto faz. Exatamente, eu fui brincar. Porque às vezes eu coloco errado para ver se... Às vezes é porque eu erro mesmo, né? Mas às vezes é para ver se vocês percebem. Nesse caso, eu fui fazer isso, mas ocorre que... Só curiosidade isso aqui, tá? Porque como o número é igual, se você falar assim, esse primeiro caso, você vai colocar 3, 3, 3, 3 e 3. Esse segundo caso, você vai colocar 33, 33, 33, 33. Esse, 333, 300. Então é a mesma coisa. Dá todos esses três formas, você vai ficar repetindo. Mas, o comum é fazer desse jeito aqui, tá? Eu estou só colocando para estimular o raciocínio. Mas, claro, você não vai ficar colocando a mais. Na matemática, você sempre coloca a coisa otimizada, que é desse jeito aqui. Então, sempre que tiver uma dízima, a gente tem que representar com esse traço em cima no caso, do número que vem após a vírgula. Do número que se repete, Assim, o que vem após a vírgula, né?
Isso, exatamente. Então, por exemplo, 1,24, 24, 24, como é que ficaria, Meire? Aí ficaria 1, o traço em cima do 24, né? Porque a sequência vai ser 24, 24, né? Isso, perfeito. Uhum. Isso mesmo. Tem algo mais, então, que nos racionais, né? 1,3 entrou, a dízima entrou, países 5,34. 5,34. E a fração mista, 1/2. A fração mista. Não, ele já colocou. Já? Não colocou já ali, Coloquei, ó, depois do raiz quadrada de 16. A divisão ali, 246 por 549, 579. Ah, não, vai ser um número irracional. Peraí, só deixa eu abrir um pouco mais. Eu dividi ele, vai dar irracional. Peraí. Qual que você falou? 246 dividido por 579 vai dar irracional. Então, não, você não precisa nem fazer essa conta. O que é o número racional? É um número que é escrito como a razão. Então, esse número não é a razão de 246 por 579, porque, cuidado, não é porque o número pode ter infinitas casas depois da vírgula, mas se essas casas se repetem, ele é racional. Agora, aqui você nem precisa fazer essa conta, porque é um número racional, porque ele já está escrito como a razão entre dois números. Então, o 246 dividido com 579 é um número racional. Você entendeu? Professor, eu saí sem querer. Explica de novo, fazendo um favor. Ah, tá bom. Deixa eu só... É o seguinte, esse número é uma razão, já está escrito como razão. A razão de 246 por 579. Então, é um número racional. Não precisa nem fazer a conta dele. Porque se você puser a calculadora, pode ser que ela te dê um monte de dígito para te dar um número mais aproximado, mas não significa, não é porque tem um monte de dígito depois da vírgula que vai ser irracional, tá? Irracional você não pode escrever como razão. Aqui está escrito como razão, como fração. O irracional você não pode escrever como fração. Aqui já é uma fração. Então, é uma fração, é um racional. Então, eu coloquei ele aqui, ó. No caso, é porque o resultado dele então, é no caso, infinito, né? do resultado. Peraí, fala de novo. No caso, ele vai ser racional por se tratar de uma razão e também porque o resultado é um número finito. Isso. Porque é uma razão ou fração, se você quiser preferir, achar mais fácil de lembrar. Razão, fração é a mesma coisa. Por isso que ele é. Exatamente. Agora, peraí, vamos ver se a gente colocou todos, né? 1,3 sim, esse aqui sim, raiz, esse não entra, 5,34 entra, e o menos 500? Vai entrar já como subconjunto, né? Ele também, menos 500 é menos 500 sobre 1, que é racional também. Então, esse aqui já entrou, aí 16 já entrou, esse acabou de entrar, e o menos 20 sobre 5? Menos 4. Ué, menos 4 então não é? Menos 500 entrou, por que o menos 4 não entra? Entra sim. Exatamente. Então, você vê, às vezes está camuflado. Não, aqui não está camuflado, porque aqui é uma fração. Então, os racionais, pelo que eu entendi, entram todos os números. O que não entraria ali seria o raiz quadrada de 5, porque ele não dá exato. Isso. Só vocês, para lembrar, é só pensar em conjunto. É um conjunto dentro do outro. Tem os números naturais, e aí tem os conjuntos dos números inteiros. Os naturais entram nos inteiros, e aí vai aumentando os conjuntos, e nos próximos vai tendo os primeiros. Perfeito, Maria. Obrigado. Ótima explicação. Então, a Maria estava explicando, eu estava circulando para ajudar, né, a identificar. Então, a Meire, todos os números, exceto os irracionais. Então, só complementando o que você falou. Todos os números entram. Sim, exceto os irracionais. Então, para facilitar, a gente resolveu
o conteúdo corretamente aqui. Mas se você quisesse agilizar, estivesse fazendo um concurso e precisasse ser rápido, você faria assim, você tiraria o irracional, vamos completar aqui, o irracional é o raiz de 5. Então, assim, você fala assim, bom, aqui só o raiz de 5 é irracional, né? Isso. Pronto, aí você escreve todos os demais, você já escreve aqui. Ou você já marca a alternativa, né? Que tem, porque isso em termos de rapidez, né? Porque ele vai ser todos os números, exceto os irracionais. Tirou o irracional, todos os demais são racionais. É isso mesmo. Aí no caso, então, o raiz de 16 ele não entraria porque ele, no caso, dá um número racional, não, é um número natural, né? Que daria 4. Então, aí ele não entra como irracional, né? O número 4, ele é... Não, eu digo a raiz de 16, ele não vai entrar, porque ele dá 4, é isso que eu estou falando. Aí do irracional ele não entraria. Perfeito, mas assim, então, quando eu falo o 4, eu estou querendo dizer o raiz de 16, a mesma coisa. Eu posso falar o raiz de 16, eu posso falar o 4, que é a mesma coisa. Então, o raiz de 16 ou 4, então ele não entra porque ele é 4,000000. Então, o raiz de 16 é um número natural, é um número inteiro e é um número racional. Ele está aqui, ó, natural, inteiro, racional. O irracional é o único que não vai estar nenhum dos outros 3. Porque, você vê, o racional, ele está nos inteiros. Alguns racionais, os naturais vão estar nos racionais, os inteiros vão estar nos racionais, mas os irracionais só vão estar nos irracionais. É um conjunto à parte. Nessa figura aqui, que a Maria explicou muito bem, pode perceber que não tem nenhum subconjunto aqui dentro que seja esses 3 tipos aqui. A gente fala que eles são disjuntos, porque a interseção entre qualquer um desses 3 subconjuntos com os irracionais dá o conjunto vazio. Daí a gente diz, são disjuntos porque dá a interseção conjunto vazio. Então é como se eles fossem, no caso, que eles não dessem resultado, como é que eu posso falar? Um resultado certo, tipo, raiz de 16, exata, né? Raiz de 16, 4. Então, os irracionais, a gente poderia chamá-los assim, que eles não dão resultados exatos. E aí, daí, eles entrariam como números irracionais. Seria isso, professor? Assim, mas quando você divide um número... tipo, meio, por exemplo, um dividido por 5, ele não dá um número exato, e ele é um número racional. Então, exatamente. Por isso que, para complementar, não é só exato, que seria o natural, com 0. Porque o negativo não vai, nenhuma raiz quadrada vai dar número negativo nos reais. Então, pode excluir esses. Mas ele pode dar racional. Então, isso que a Meire estava querendo dizer, para ficar mais preciso, você tem que dizer assim, se o resultado da raiz quadrada é um número finito de casas decimais, casas depois da vírgula, ou uma dízima, que é infinito, mas repete, ele vai ser racional, ele não vai ser irracional. Quando essas raízes não acontecer isso, daí ele é irracional. Então, por exemplo, raiz quadrada de 3, irracional. Raiz quadrada de 5, raiz cúbica de 2. Você vê que não é sempre a raiz quadrada. A raiz cúbica entrou aqui. O número π quadrado dividindo também. Então, não é só raízes não. Também tem o número π, tá? Tem outros números. Tem o número de Neper, que é o E, que entra aqui também. A gente chama de E, né? Que é 2,71. Olha, eu não me lembro mais. Mas ele também é irracional. Matheus, aqui, deixa eu te perguntar uma, assim, que eu estou relembrando isso, né? Eu estou com um livro aqui aberto, que, coitado, está todo rasgado, mas dá aqui para ver. Então, aí eu estou aqui numa parte
no qual tem, assim, conjunto dos números reais não negativos, aí tem aquela reta numérica. Enfim, o que eu quero falar da simbologia, e que eu vi que você colocou ali aquele Q, o Z, o N com a barrinha. Então, assim, aí eu estou diante de um exercício no qual é um conjunto que ele diz que X pertence, acho que aos números reais, e aí fala, né, que é menor ou igual a 2 ou maior ou igual a 7. Né? Ah, perfeito. Então, assim, essas simbologias do Z, do Q, do R com a barrinha, o que significa? Porque tá acredito bom. que deva cair algum exercício mais ou menos nesse patamar aí, né? De conjuntos, subconjuntos. E, assim, eu não me lembro, né? Estou voltando a 30 anos atrás, então... Não, perfeito. Ó, essa parte, são duas coisas para eu falar. O próximo assunto, a gente vai falar sobre conjuntos e intervalos. Então, a gente vai fazer exatamente isso, mais ou menos isso que você falou, né? Esse conteúdo de escrever um conjunto em notação de conjunto, que é isso aqui. Então, assim, a primeira parte, para eu responder, a gente vai ver isso já, porque da notação de conjunto, o primeiro conjunto que a gente está vendo são os reais. Não, assim, o primeiro, né? Tem os naturais, os inteiros, os racionais e os reais, os primeiros. E por que tudo isso? Porque agora a gente vai escrever os reais com certas condições, que usando desigualdades. Porque aí você escreve intervalo. Então, a gente vai ver conjuntos, vai ver intervalos, e vai fazer um monte de gráfico de intervalo, que é esse gráfico unidimensional mesmo. Isso aqui é um gráfico de intervalo, isso aqui é um gráfico de outro. A gente vai ver isso, eu estou só mostrando que a gente vai ver. Agora, a outra parte que você falou é o seguinte, porque para você diferenciar... Deixa eu abrir mais uma página aqui. Ó, a gente escreve os reais assim, e não, vamos dizer assim, esse R, porque convencionou-se, a convenção é fazer uma barra, uma barra a mais, né, uma barra, ou o que eu estou querendo dizer com barra é um traço duplo, quando nos conjuntos numéricos. Para diferenciar, porque, por exemplo, esse R, ele você vê, esse R sem a barrinha, ele pode ser um R, qualquer conjunto R. O R com a barrinha é dos números reais, é só para ficar uma convenção. Então, por isso que você coloca também a barrinha, para ficar diferente de um N maiúsculo. O Q, você coloca uma barrinha onde você quiser, para ficar diferente de um Q sem a barrinha. É só notação, é desenho. Notação é desenho, entendeu? Você cria um desenho para querer dizer assim, olha, sempre que tiver esse traço duplo, eu estou querendo dizer que são números, conjunto numérico. Então, a palavra-chave aqui é o seguinte, o conjunto numérico está relacionado com esse traço duplo. Tá? Conjunto numérico está relacionado com esse traço duplo. E é notação. Isso aqui é pura notação. Ó, isso aqui, se tivesse que colocar um título aqui, eu colocaria notação. Só notação, questão de notação. Então, Z, N, Q e R. O complexo, tem uns números complexos que a gente não vai ver, é o C também com uma barrinha assim. Inclusive, porque, coitado, ele é tão velho, esse livro, mas você conhece Aloysio Andrade Lemos, Salomão Friedman? Nossa, o livro é muito velho. Certo, não me lembro. Despencando. Mas, assim, ele é muito bom, porque eu estudava com ele, assim, para concurso, essas coisas, né? Então, aí eu estou vendo aqui que tem um círculo, são várias bolas, aí tem no meio
números naturais, aí vem o Z, vem o Q, vem o R, né? Bem... sim. Aí tem a parte também que onde fala da reta numérica, aí tem os conjuntos dos números naturais não negativos, quando você tem a bola fechada, a bola cheia, a bola vazia, né? Que inclui o zero, não inclui o zero. Assim, bem bonzinho esse livro. Pena que ele está com umas partes rasgadas. Exatamente, é bem legal essa representação. Ele está fazendo por tipo um diagrama de Venn, que são esses círculos, para representar talvez esses conjuntos aqui. Aqui ele fez mais com um retângulo, mas a ideia é a mesma. Agora, isso que você falou do intervalo aberto, fechado, faz parte dos intervalos que a gente vai ver. Intervalos, é verdade. A gente vai ver o próximo conteúdo, intervalos, porque é fundamental para depois fazer o gráfico no plano numérico. Eu acho que, bom, aqui acabaram os exercícios. Deixa eu parar o vídeo aqui.